Há manhãs em que acordamos com o corpo presente, mas a alma ainda cansada. Dias em que o coração desperta procurando paz, buscando uma direção, precisando de uma palavra que sustente o que virá pela frente. Se você está começando o seu dia assim, saiba, Deus preparou esta mensagem para você. A verdade é que ninguém vence sozinho. Ninguém atravessa as lutas, os medos e as incertezas apenas com forças humanas. A vitória nasce no coração de quem aprende a confiar. Confiar quando entende e confiar quando não entende. Confiar quando tudo faz sentido e confiar quando tudo parece confuso. E hoje, antes que você dê seu primeiro passo, o Senhor quer te lembrar de algo poderoso. Toda vitória que é colocada nas mãos de Deus já começa garantida. Não é porque você é forte o suficiente, é porque Ele é fiel o suficiente. Não é porque você tem tudo sob controle, é porque Ele nunca perde o controle de nada. E eu quero que você fique comigo até o final, porque vamos fazer uma oração especial, pedindo que Deus guie seus passos, ilumine seu caminho e coloque sobre você a paz e a vitória que Ele já preparou para este dia. Mas antes, deixe seu ato de fé nos comentários, escrevendo: Senhor, eu confio em Ti. Isso não é só um gesto, é a chave que abre a sua manhã para a presença de Deus. Agora respire, acalme sua mente e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto caminhamos juntos nesta mensagem. Todas as manhãs carregam um segredo espiritual. O primeiro pensamento determina a direção do coração. Alguns acordam já preocupados, outros acordam tentando resolver mentalmente problemas que ainda nem aconteceram. Mas aqueles que aprendem a colocar Deus no primeiro minuto, esses começam o dia debaixo de um favor que o mundo não pode oferecer. A vitória não começa quando algo acontece. Ela começa quando você decide confiar antes de ver. Quando você desperta e diz em silêncio: Senhor, guia meus passos hoje. Esse simples gesto abre espaço para que Deus comece a agir em áreas que você nem percebe. O coração humano tende a correr para o medo, tende a buscar controle, a imaginar cenários ruins, a se defender antes mesmo de ser atacado. Mas o coração que confia no Senhor aprende a começar o dia com paz, não com desespero, com esperança, não com ansiedade, com fé, não com preocupação. E talvez você tenha acordado com alguma carga pesada, um problema que você ainda não sabe resolver, um medo que tenta te acompanhar, uma dúvida que insiste em te tirar a paz. Mas existe algo muito maior sobre você. Deus já está à frente do seu dia. Antes que você tenha pedido, Ele já viu. Antes que você tenha falado, Ele já entendeu. Antes que você tenha enfrentado, Ele já preparou vitória. Por isso, entregar amanhã ao Senhor é mais do que um hábito espiritual, é um ato de inteligência emocional e espiritual. Porque quando você entrega o início, Deus sustenta o meio e garante o final. A vitória que Deus tem para você hoje não depende do seu sentimento ao acordar. Depende da confiança que você coloca nele ao se levantar. E é nesse caminho que o coração aprende a caminhar com leveza. Quando você entrega sua manhã ao Senhor, algo poderoso acontece. Deus passa a guiar cada passo que você dá. E a direção de Deus é tão profunda que muitas vezes você nem percebe como Ele está te conduzindo. Mas Ele está. Há caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que nos levariam a lugares de dor. Há escolhas que parecem pequenas, mas que poderiam nos tirar da paz. Há encontros que parecem casuais, mas que poderiam mudar o rumo do dia para pior. E é por isso que confiar em Deus logo no início é tão essencial. A confiança abre espaço para que Ele ajuste seus caminhos, alinhe sua rota e te livre de situações que você nem sabe que poderiam te atingir. A direção de Deus não é sempre espetacular. Na maioria das vezes, ela é suave.
É aquele pensamento que muda de repente. É uma paz que entra quando deveria existir ansiedade. É uma porta que se fecha sem explicação. É um atraso que te livra de algo. É um não que você não queria ouvir, mas que te protegeu. Tudo isso é Deus guiando você. E talvez você pense, mas eu não sinto nada de especial. Não precisa sentir. A direção de Deus não depende das suas emoções. Ela depende da fidelidade dele. E ele nunca falha. Confiar no Senhor não significa que você terá um dia sem desafios. Significa que em cada desafio você não estará sozinho. Significa que cada passo que você dá está sendo observado, guardado e orientado por aquele que sabe o fim desde o começo. E mesmo que você não perceba agora, Deus está alinhando tudo para que este dia termine melhor do que começou. Porque o coração que confia não caminha às cegas, caminha guiado. E é nesse caminho que o coração aprende a seguir com segurança. A maioria das pessoas acha que a vitória chega primeiro e que só depois vem a paz. Mas com Deus é diferente. Ele primeiro coloca paz no seu coração e depois manifesta a vitória nas suas mãos. A paz de Deus não é a paz do mundo. O mundo promete paz quando tudo está resolvido. Mas Deus oferece paz enquanto Ele está resolvendo. É uma paz que não depende de notícias boas, não depende de resultados, não depende de circunstâncias, depende apenas da presença dEle. E essa paz, quando entra, muda tudo. Ela acalma pensamentos acelerados, silencia medos antigos, derruba preocupações que pareciam gigantes e coloca dentro de você uma certeza suave: Deus está no controle. Às vezes, a situação continua a mesma por fora, mas dentro de você algo já começou a ser transformado. A ansiedade perde força, a insegurança enfraquece. A pressa se acalma e a alma respira de novo, porque a paz de Deus é assim. Ela chega primeiro para te preparar para aquilo que Ele vai fazer depois. E talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma solução, uma porta aberta. Mas Deus já começou a te dar o que você realmente precisa para atravessar esse momento: paz. E onde há paz, o medo não comanda. Onde há paz, a mente descansa. Onde há paz, a fé cresce. A vitória espiritual sempre começa com essa paz silenciosa que invade o coração. E quando ela chega, é sinal de que Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Por isso, mesmo que você ainda não veja resultados, segure firme nessa paz. Ela é o primeiro indício de que a vitória já começou no mundo espiritual, e é nesse caminho que o coração aprende a descansar profundamente. Há momentos em que o maior milagre que Deus faz não está do lado de fora, mas dentro de você. Antes de mudar a situação, Ele muda o seu coração diante dela. Antes de mover as circunstâncias, Ele fortalece sua alma para suportá-las. E quando Deus acalma o coração, nenhuma tempestade tem força para te destruir. A verdade é que muitas lutas não vencem a gente pelo tamanho. Vencem pela forma como elas mexem com nossas emoções. O medo tenta te paralisar. A ansiedade tenta te acelerar. A dúvida tenta te confundir. O cansaço tenta te desanimar. Mas em meio a tudo isso, existe um momento sagrado em que Deus diz: Filho, deixa eu acalmar o que está aí dentro. E quando Ele acalma o que está dentro, nada do que está fora consegue te desestabilizar. É por isso que algumas pessoas atravessam tempestades enormes com uma serenidade que o mundo não consegue explicar. Não é força humana, é presença divina. Acalmar o coração é um dos maiores presentes que Deus pode te dar pela manhã, porque um coração em paz toma decisões melhores. Enxerga com mais clareza. Não reage com impulsividade. Não se desespera com qualquer notícia ou mudança repentina. O coração em paz consegue ouvir a direção de Deus. Consegue perceber o cuidado de Deus.
consegue confiar mesmo quando tudo parece incerto. E talvez você tenha acordado com o coração inquieto, preocupado com o que pode acontecer, tentando prever o dia, tentando controlar o que está fora do seu alcance. Mas Deus te diz hoje: acalma o coração, eu cuido de você. Ele sabe exatamente o que te preocupa. Ele sabe o que você teme. Ele sabe onde dói. E Ele tem o poder de acalmar tudo com uma única palavra. Quando Deus acalma o coração, você não apenas vence, você vence com paz. E é nesse caminho que o coração aprende a permanecer firme. Existe um tipo de cuidado divino que não faz barulho, não tem luzes, não tem sinais visíveis, não tem acontecimentos gritantes. É o cuidado silencioso, aquele em que Deus trabalha nos bastidores da sua vida enquanto você continua caminhando, muitas vezes sem entender nada. A verdade é que você não precisa ver para Deus agir. Ele não depende da sua percepção para realizar o que já decidiu fazer por amor a você. Muitas das maiores intervenções de Deus acontecem justamente quando você acha que nada está acontecendo. É nesses momentos que Ele abre caminhos invisíveis, fecha portas que te machucariam, impede ataques que você nunca soube que existiram e organiza detalhes que só farão sentido lá na frente. O céu trabalha enquanto você segue adiante. E isso é graça. Há situações que você olha e pensa: Senhor, por que está demorando? Mas enquanto você pensa em demora, Deus está preparando. Enquanto você sente silêncio, Deus está arquitetando. Enquanto você se sente parado, Deus está movendo coisas que você ainda não tem maturidade para enxergar. E quando tudo finalmente se encaixa, você entende que não foi coincidência, foi cuidado, não foi sorte, foi propósito, não foi por acaso, foi Deus. Ele sabe o que está fazendo, Ele enxerga o que você não vê. Ele conhece o que você não entende e Ele age muito além do que você imagina. Por isso, não confunda silêncio com ausência. O silêncio é, muitas vezes, o sinal de que Deus está trabalhando em áreas profundas demais para serem expostas no momento. A vitória que você espera pode estar sendo construída agora, peça por peça, detalhe por detalhe, no silêncio que parece vazio, mas está cheio da presença dele. Confie, quando Deus trabalha sem você ver, é porque está preparando algo maior do que você pediu. E é nesse caminho que o coração aprende a descansar no invisível. Há portas que você nunca vai abrir com esforço, nunca vai abrir com pressa, nunca vai abrir com estratégias humanas. Existem portas que só se abrem para um tipo de pessoa, aquele que confia no Senhor. A confiança não é passividade, não é inércia, não é deixar a vida me levar. A confiança é uma postura espiritual, é olhar para Deus e dizer: Senhor, eu faço a minha parte, mas o impossível é contigo. E quando essa postura se instala no coração, algo poderoso começa a acontecer. A confiança tira você do desespero e te coloca na direção certa. Tira você da precipitação e te faz agir com sabedoria. Tira você da ansiedade e te coloca no ritmo de Deus. A confiança abre portas que a força nunca abriria. Porque enquanto a força humana tenta empurrar o destino para frente, a confiança entrega o destino nas mãos de Deus, e Ele sabe exatamente qual porta abrir, qual porta fechar e qual porta esperar o momento certo para liberar. Talvez você esteja diante de uma porta que parece trancada. Talvez seja uma resposta, uma cura, uma provisão, uma mudança, uma oportunidade. E você já tentou tudo. Estratégia, conversa, esforço, lógica, insistência, e nada funcionou. Mas Deus está te dizendo hoje: pare de tentar forçar, confie e eu abrirei. Às vezes Deus não abre porque você ainda está tentando. Às vezes Ele não move porque você ainda quer controlar. Às vezes a porta não cede porque o seu coração ainda não descansou. Mas quando você descansa em Deus, quando você entrega,
Quando você confia, a porta certa se abre, a resposta certa chega, o milagre certo acontece, não por força, não por lógica, não por insistência, mas porque a confiança chamou a intervenção divina. É por isso que a vitória na vida espiritual não é para quem é mais forte, mas para quem confia com mais profundidade. E quando você escolhe confiar, o céu escolhe agir. E é nesse caminho que o coração aprende a esperar sem perder a esperança. Uma das maiores verdades da vida com Deus é esta: Ele não cuida apenas do grande, Ele cuida dos detalhes. Muita gente acredita que Deus só se preocupa com problemas enormes, decisões difíceis ou situações extremas. Mas o Senhor é Pai. E todo pai cuida até daquilo que parece pequeno demais para os olhos dos outros. A proteção de Deus não acontece apenas quando algo perigoso se aproxima. Ela acontece o tempo todo, no caminho que você faz todos os dias, nas conversas que não aconteceram, nas oportunidades que Ele desviou de você, nas pessoas das quais Ele te afastou sem que você percebesse. Deus guarda você em dimensões que seus olhos jamais enxergarão. A Bíblia diz que Ele dá ordens aos seus anjos ao seu respeito, e isso não é poesia, é realidade espiritual. Há guerras que você nunca verá, ataques que nunca te alcançarão, livramentos que você nunca entenderá. Tudo porque Deus está guardando sua vida de forma constante e silenciosa. E talvez você não tenha ideia do quanto já foi protegido. Quantas vezes você saiu mais cedo ou mais tarde e isso te livrou de algo? Quantas vezes uma ligação mudou sua rota? Quantas vezes um não evitou uma dor maior? Quantas vezes você pensou que perdeu, mas na verdade Deus estava te salvando? A proteção de Deus não depende da sua força, depende do amor dele. E esse amor é tão profundo que envolve cada segundo do seu dia, cada lugar por onde você passa, cada passo que você dá. Quando você confia no Senhor pela manhã, você não apenas entrega o dia, você se coloca debaixo de uma proteção que nenhum mal consegue romper. E mesmo que o inimigo tente, mesmo que circunstâncias se levantem, mesmo que pessoas não entendam, o cuidado de Deus permanece inviolável. Você está guardado, você está protegido, você está sendo conduzido pelo Deus que nunca dorme e nunca falha. E é nesse caminho que o coração aprende a viver sem medo. Existe uma verdade poderosa que você precisa carregar com você ao começar este dia. A vitória que Deus preparou para a sua vida não depende das circunstâncias. Depende da fidelidade dele. E a fidelidade de Deus nunca muda, nunca atrasa, nunca falha. A vitória não é algo que Deus decide no último momento. Ela já está no plano dele antes mesmo de você acordar. Já estava escrita quando você ainda nem imaginava o que enfrentaria hoje. Já estava determinada quando você fez a escolha de confiar. Quando você coloca o seu dia nas mãos de Deus, algo invisível começa a se mover. O céu trabalha a seu favor. Portas começam a se alinhar. Corações começam a ser inclinados. Caminhos começam a ser endireitados. Situações que pareciam impossíveis começam a encontrar um rumo inesperado. A vitória de Deus não chega com alarde, ela chega com precisão. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você confia, Deus organiza. Enquanto você descansa, Deus batalha. Enquanto você espera, Deus prepara. E talvez você não esteja vendo nada ainda. Talvez tudo pareça igual, silencioso, parado. Mas o silêncio não significa ausência, significa construção. A vitória de Deus não nasce no depois, ela nasce no durante. Nas pequenas fidelidades, nas orações sinceras, na confiança diária, na entrega verdadeira. E hoje Deus quer te lembrar, a vitória não virá porque você é perfeito. Ela virá porque você confia. E quem confia no Senhor nunca é confundido, nunca é derrotado, nunca é deixado para trás. A vitória já está a caminho. Ela pode estar silenciosa, pode estar discreta, pode estar invisível.
mas está vindo. E quando chegar, vai fazer sentido, vai trazer paz, vai glorificar a Deus e vai mostrar que confiar sempre vale a pena. A vitória é certa, porque quem caminha com Deus nunca caminha rumo ao fracasso, sempre caminha rumo ao propósito. E é nesse caminho que o coração aprende a esperar com esperança. Agora, entregue sua manhã a Deus. Acalme seu coração. Vamos orar juntos e colocar este dia inteiro nas mãos do Senhor. Pai amado, eu coloco esta manhã diante de Ti. Entrego os meus pensamentos, entrego as minhas preocupações, entrego tudo aquilo que pode tentar roubar a minha paz. Coloco nas Tuas mãos cada detalhe, cada decisão, cada passo que eu vou dar. Recebe, Senhor, tudo o que está em mim. O que eu vejo e o que eu não vejo, o que eu entendo e o que eu não entendo. Toma o controle deste dia e guia o meu coração em tudo. Senhor, eu creio que Tu és o Deus que me guia e me sustenta. Creio que nada foge ao Teu olhar e que nenhum dos meus passos será dado sozinho. Fortalece minha fé nesta manhã. Tira de mim toda dúvida, toda a agitação da alma e tudo o que tenta enfraquecer minha confiança. Que a minha fé esteja firmada apenas em Ti, porque é o Senhor quem garante a minha vitória. Pai, eu te peço, conduz o meu dia com a Tua sabedoria. Abre as portas certas, fecha as que não vêm de Ti, livra-me do mal e guarda o meu caminho. Que a Tua mão esteja sobre meus pensamentos, sobre minhas decisões e sobre tudo o que eu fizer. Dá-me vitória, Senhor. Vitória na mente, vitória nas emoções, vitória nas situações que eu vou enfrentar hoje. Que eu viva este dia debaixo do Teu favor. Obrigado, Pai, porque antes mesmo de eu pedir, o Senhor já estava preparando tudo. Obrigado porque Tua presença me acompanha, porque Tua paz me envolve e porque Tua fidelidade me sustenta. Eu descanso no Teu cuidado. Descanso sabendo que o Senhor está trabalhando por mim, mesmo no que eu ainda não vejo. Obrigado, Senhor, por este dia que já começa debaixo da Tua graça. Que a paz do Senhor encha seu coração agora. Que a força de Deus te envolva. Que a sabedoria do céu guie seus passos, que a vitória do Senhor acompanhe cada momento deste dia e que a presença de Deus seja o seu abrigo, a sua luz e a sua segurança em tudo o que você viver hoje. Que você caminhe com fé, com confiança e com a certeza de que Deus está com você. Assim seja. Amém.